Vamos começar agora com conjuntos numéricos, que são conjuntos que contêm os números que nós usamos. O primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que contém os números, digamos assim, mais naturais, os números que nós usamos para contar, dá para dizer assim. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 milhão, 1 trilhão, até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. A gente indica ele com uma letra N, com uma espécie de perna dobrada. E sempre que você enxergar algum conjunto numérico com um asterisco em cima, esse asterisco significa que você exclui o zero dele. Então, se eu escrever conjunto dos números naturais com asterisco, significa que o zero está fora. Existe também o conjunto dos números inteiros. A gente indica com a letra Z que por causa da palavra alemã Zahl, que significa número. E o conjunto dos números inteiros, ele inclui os números naturais e também os seus opostos, ou seja, ele vai incluir números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros, ele começa lá no menos infinito até o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito positivo. Certo? Então, além de incluir os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito, ele também inclui os seus opostos. O oposto de 1 é menos 1, o oposto de 2 é menos 2, o oposto de 3 é menos 3 e assim por diante. E pode aparecer assim, o conjunto dos números inteiros com um mais embaixo. Esse mais embaixo significa conjunto dos números inteiros não negativos, aqueles números que não são negativos. Então, seria apenas o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o infinito. Certo? Eu tiro fora aqueles números que são negativos. E também pode aparecer assim, conjunto dos números inteiros com um menos embaixo. Esse menos significa que eu vou tirar fora aqueles que são positivos. Então, seria desde o menos infinito até o menos 5, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. O zero ele não é considerado nem positivo e nem negativo, por isso que ele aparece nesses dois conjuntos aqui. E lembrando que se você quiser excluir o zero, basta colocar um asterisco, né? Daí o zero cai fora. Vamos agora escrever alguns subconjuntos dos números naturais e dos números inteiros, para se acostumar um pouco com a linguagem matemática usada nos conjuntos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um conjunto A, que é escrito assim: x pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a 3. Então, o que seria esse conjunto se eu fosse escrever ele por extensão, se eu fosse escrever os números que estão dentro dele de fato? Bom, quais são os números naturais? Lembre-se, x pode ser qualquer número, né? Nesse caso, ele é um número ou os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, tal que esse número ou esses números são maiores ou iguais a 3. Então, essa barra aqui significa tal que, certo? Então, quais são os números naturais maiores ou iguais a 3? Bom, é o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 até o infinito. São os números que são maiores ou iguais a 3. O 3 é igual a 3, o 4 é maior que 3, o 5 é maior que 3 e assim por diante. Agora, vamos supor um conjunto B, que é x pertence aos naturais, tal que x é menor que 7. Então, basicamente, o que ele quer saber? São números que pertencem aos naturais e esses números são menores que 7. Quais são os números naturais menores que 7? Bom, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. São os números naturais menores que 7. Lembrando que o 7 não entra nesse conjunto, porque 7 não é menor que 7. 7 é igual a 7. E claro que a gente podia ter escrito esses números aqui em outra ordem, né? Mas a ordem, quando a gente escreve conjuntos, não importa. Mas a gente geralmente escreve ou em ordem decrescente, como aqui, ou em ordem crescente. Agora, vamos supor que eu tenho um conjunto C, que é igual a x pertence aos naturais, tal que 4 é menor que x, que é menor ou igual a 8. Aqui já fica um pouquinho mais complicado, né? Vamos analisar isso aqui com calma. X pertence aos naturais, ou seja, são números que pertencem aos naturais, tal que
o 4 é menor que esses números e esses números são menores ou iguais a 8. Então, quais são os números que o 4 é menor? Bom, o 4 ele é menor que o 5, que o 6, que o 7, que o 8, que o 9, que o 10, que o 11, etc. Né? Então, ele quer saber os números que o 4 é menor. Então, vamos escrever 5, 6, 7. Mas esses números também têm que ser menores ou iguais a 8. Né? Então, eu vou ter que parar aqui no 8. 5, 6, 7, 8, certo? Esses números eles são maiores que 4 e também são menores ou iguais a 8. Uma outra forma de resolver isso aqui, que acho que até seria menos confuso, que talvez você tenha se confundido agora, é pensar assim: o que significa x menor que 4? Aliás, 4 menor que x. 4 menor que x é a mesma coisa que x maior que 4, certo? Se eu digo, por exemplo, que 1 é menor que 2, é a mesma coisa que falar que o 2 é maior que 1. A mesma coisa aqui, 4 é menor que x, significa que x é maior que 4. Então, ele quer saber os números que são maiores que 4, mas, ao mesmo tempo, são menores ou iguais a 8. Quais são os números que são maiores que 4 e menores ou iguais a 8? Bom, é o 5, o 6, o 7 e o 8, né? E lembrando que eu escrevo o 8 no conjunto porque está escrito menor ou igual, então o 8 entra dentro do conjunto também. Agora, vamos supor que eu tenho um conjunto D que é igual a x pertence aos inteiros, tal que x é menor ou igual a 5. Então, basicamente, são aqueles números inteiros que são menores ou iguais a 5. Então, quais são os números inteiros que são menores ou iguais a 5? Bom, eu posso escrever, vou começar a escrever aqui em ordem crescente, certo? Então, desde aqueles números enormemente negativos, que eu represento por reticências, né? Menos 1 milhão, menos 1 trilhão, até o menos infinito, até vamos começar a escrever aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os números inteiros que são menores ou iguais a 5. Né? O 4 é menor que 5, 3 é menor que 5, menos 4 é menor que 5, menos 1 milhão é menor que 5, porque é negativo, né? Agora, vamos escrever um outro conjunto. Conjunto E, que é x pertence aos inteiros, tal que x é maior que menos 3. Bom, quais são os números inteiros que são maiores que menos 3? Bom, o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 são todos maiores que menos 3. Então, vamos escrever um menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. São todos maiores que o menos 3. E talvez pode ser estranho para você que o menos 2 seja maior que o menos 3. Mas eu penso assim, o menos 2 ele é menos negativo que o menos 3, né? Ele não é um valor tão negativo. Por isso que o menos 2 é maior que menos 3. Né? Eu estou fazendo esses vídeos focando mais no ensino médio, então talvez você ainda não esteja tão confortável com números negativos e por isso pode parecer estranho que o menos 2 seja maior que o menos 3. Agora vamos escrever um conjunto F. X pertence aos inteiros, tal que, vou escrever inteiros com asterisco para tirar o zero, tal que menos 4 é menor ou igual a x, que é menor que 1. Bom, então ele diz assim, o x pertence aos inteiros tirando o zero, e menos 4 é menor ou igual a x, que é menor que 1. Então, o raciocínio vai ser mais ou menos parecido com o conjunto C aqui. Menos 4 é menor ou igual a x é a mesma coisa que x é maior ou igual a menos 4. E ele também diz que x tem que ser menor que 1. Então, quais são os números inteiros que são maiores ou iguais a menos 4 e que são menores que 1? Bom, é o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 0. Menos 3 é maior que menos 4. Aliás, ele diz maior ou igual a menos 4, né? Então, nós temos que colocar um menos 4 no conjunto. O menos 4 é igual a menos 4, menos 3, o menos 2 é maior que menos 4, o menos 1 é maior que menos 4, o 0 é maior que menos 4, e nós não podemos escrever o 1 porque ele diz menor que 1, e não menor ou igual a 1.
Ah, mas aliás, aquele diz com asterisco, né? Então nós não podemos escrever o zero nesse conjunto. Então esse aqui seria o nosso conjunto F. Bom, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido essa parte dos conjuntos numéricos. É bem simples, né? Mas esses exemplos aqui mais para se acostumar um pouco com a linguagem que eles usam nos conjuntos, que não é tão difícil assim se você lê em palavras, né? X pertence aos naturais, tal que x maior ou igual a 3, etc. Fica fácil de entender o que eles querem em cada conjunto. E se você quiser, você pode treinar um pouco as operações com conjuntos, né? Faça algumas operações de união, intersecção e diferença entre esses conjuntos aqui para treinar um pouco as operações. Então, até o próximo vídeo.